Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Já mostramos aqui o processo de plantio do cará roxo. Hoje mostraremos algumas das colheitas que fizemos. O gênero Dioscorea apresenta várias espécies e variedades de importância na alimentação. Essas espécies constituem alimentação básica em países da África Central e são importantes também na Ásia, nas Américas Central e do Sul e nas ilhas do Pacífico. As espécies cultivadas no Brasil são originárias dos continentes africano e asiático. Mas há também espécies nativas, consumidas sobretudo por populações indígenas. Em nossa região, elas recebem a denominação geral de cará, mas em outros lugares, sobretudo na região Nordeste, são chamadas de inhame. A espécie que apresentamos aqui é a Dioscorea alata, conhecida como cará roxo, mas também como cará pele roxa, cará pé de anta, dentre outros. Em nossa região, essa espécie geralmente não é encontrada nos mercados. Logo, o cultivo do cará roxo vem sendo mantido apenas para consumo próprio, em geral por agricultores familiares e indígenas. Segundo a literatura, a floração e a produção de sementes são raras no cará, razão pela qual sua propagação é feita a partir dos tubérculos. Apesar de não produzir sementes, esta espécie, como já mostramos aqui, produz tubérculos aéreos, que podem ser utilizados para o plantio. Todas as partes do tubérculo do cará roxo podem ser utilizadas como propágulos. Por essa razão, pode-se plantar tubérculos inteiros, sobretudo quando eles são pequenos, ou pode-se partir um tubérculo grande em porções menores, que servirão de sementes para o plantio. Neste caso, é necessário, após o corte, aguardar um certo tempo para que as partes cortadas cicatrizem, para evitar a entrada de pragas e doenças. Tradicionalmente, os agricultores aguardam 5 dias para a cicatrização dos cortes. Antes do plantio, esses tubérculos também podem ser mantidos em ambiente arejado e escuro para forçar o entumecimento das gemas. Após esse entumecimento, os mesmos já podem ser plantados. Ou pode-se ainda, como já mostramos em um de nossos vídeos, semeá-los numa bandeja para posterior transplantio. O
O cará é uma planta herbácea, trepadeira e muito rústica, cuja produção não requer muitos cuidados. Desenvolve-se bem em regiões quentes e úmidas, mas não tolera frio e geadas. Pode ser plantado em diversos tipos de solo, mas prefere solos leves, profundos, bem drenados e ricos em matéria orgânica. Como podem perceber neste vídeo, mesmo em solos mais pesados e pedregosos, ele produziu razoavelmente bem. O ciclo da cultura vai de 8 a 10 meses. Normalmente, plantamos na época das chuvas, no período de agosto a novembro, e colhemos no período das secas, entre os meses de maio e setembro. O ponto da colheita ocorre quando as folhas ficam amarelas e os ramos secam. O cará pode ficar no solo por tempo indeterminado. Ele seca no inverno e volta a brotar com as chuvas. E quanto mais tempo ficar no solo, maior será a produção por planta. Pode-se colher todo o cará ou apenas uma parte dos tubérculos, deixando os menores para que se desenvolvam no futuro, gerando outras colheitas sem necessidade de replantio. Resumindo, é uma planta sem eira nem beira, de alto valor nutritivo, que você com certeza deveria ter em seu quintal. Até mais, pessoal!